baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. Geralmente, quais são as principais queixas que ela tem para procurar o psiquiatra e aí depois diagnosticar um TDAH, por exemplo? Eu acredito que talvez a queixa mais frequente seja de ansiedade. E aí, como é que é aquele olhinho clínico de saber assim, a sua ansiedade é porque você está num ambiente ansiogênico ou realmente é o transtorno que está afetando ali? Mas sabe, Yuri, é muito interessante, porque assim, a ansiedade, geralmente ela vem de forma mais, eu vou dizer pontual, mas ela vem com relação a alguns temas específicos. Né? Então, assim, é muito comum as pessoas virem me procurar com a queixa de ansiedade e muitas vezes elas não sabem o que é ansiedade. É muito comum as pessoas virem me procurar com essa queixa de ansiedade e ela não se sentir ansiosa, mas disseram para ela que ela é. Então, o que seria ansiedade e o que seria ansiedade fake, que o pessoal fala? Né? Assim, a gente define a ansiedade como sendo uma sensação de medo sem objeto. Então, é uma angústia, uma sensação de mal-estar, né? E geralmente, ela pode não ter ali um objeto, mas tem uma preocupação, um pensamento específico e tudo. Então, agora sim, é muito comum as pessoas virem me procurarem dizendo assim, no caso do TDAH, que é aí que eu disse que, por vezes, eu que levanto essa possibilidade. Dizem que eu sou ansioso e eu não me sinto assim, mas dizem que eu sou. Por que dizem? Porque você está sempre com pressa, porque você está sempre agitado, porque você não consegue parar quieto, porque o seu pensamento ele está sempre pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que talvez seja um dos cenários, uma das situações assim. Então, essa agitação não seria necessariamente ansiedade? Não. A velocidade. A gente está falando, por exemplo, de hiperatividade. Isso. Né? Então, não necessariamente seria, não. É claro que quando você aborda o TDAH de uma maneira mais ampla, principalmente no adulto, e aqui a situação muda um pouco do que quando você vai observar, analisar, estudar crianças, você tem algumas situações ou temas que vão prender mais a situação. Às vezes as pessoas me procuram e dizem assim, fala, poxa, mas eu não acho que eu tenha TDAH porque eu não tenho dificuldade para se concentrar. No que gosta. No que não gosta, mas é necessário, você às vezes já percebe uma dificuldade maior. Né? Então, depende muito. A gente precisa fazer uma análise um pouco mais apurada de vários temas para pesquisar essa dificuldade de concentração e essa velocidade de pensamento. Né? Eu achei uma definição interessante para o TDAH no adulto, que ele diz, de um autor que eu não me lembro o nome, mas ele especificava assim, vamos definir o TDAH aqui como sendo nada mais, nada menos do que a dificuldade de priorizar dentre as funções executivas. Uma síndrome executiva de priorização, talvez. Se a gente pega as funções executivas do planejamento, a memória, a própria concentração, a concentração alternada ou a concentração contínua, memória de trabalho. Às vezes eu simplifico assim para quem eu atendo. Imagine que dentro de todos os estímulos que chegam ao seu cérebro a todo momento, os disparos de todos os neurônios que acontecem a todo momento, desde você parar para sentir o seu dedo do pé dentro do sapato, até o pensamento, passando pelo gosto, se a boca está com saliva ou não, se está respirando ou não, tudo isso vai chegar simultaneamente ao cérebro. E é preciso que o cérebro consiga priorizar o que ele vai trazer para a consciência e sustentar. Perfeito. Então, dentre o que atinge a consciência, considerando ainda o pensamento, o planejamento e a emissão de uma resposta, vamos imaginar nosso cérebro como um processador. O que esse processador ele vai processar ou manter, fixar ali primeiro, trabalhar primeiro? Faço um adendo aqui, um gancho, na verdade, porque é comum as pessoas me dizerem que é como se no pensamento dela
fossem várias abas do navegador aberto e ela não sabe qual ela E eu acho, trabalha primeiro. você já viu aquele navegador com 10 abas abertas e tem 10 do YouTube, você não sabe de onde está vindo o barulho? Olha lá, a Nath está concordando também. Sim. Doutor, isso é um sofrimento. Você vai falando isso aqui, vem várias imagens na minha cabeça. Sim. Eu, por exemplo, hoje tive que entregar um relatório sobre a minha vida. Eu estou fazendo um reconhecimento pessoal e tudo, e eu tinha que contar um pouco da minha história. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou contar a minha história? São 40 anos de coisa para contar, como é que eu vou priorizar? E aí eu fiquei enrolando, doutor, horas e horas e horas para começar. Na hora que eu comecei, foi rápido, tá? Em 45 minutos eu fiz. Para mim é relativamente rápido isso. Mas até eu botar a ideia no lugar e tudo, escrever aquelas 15 linhas do resumo da minha história, do que eu priorizei, foi difícil. E isso é todos os dias. E às vezes eu vejo pessoas, sei lá, no trabalho que eu tinha antigamente, que eu tinha vários colegas, coisas que eu sofria, assim, horas para fazer, os caras fazem em 20, 30 minutos. E são pessoas que aparentemente têm a mesma capacidade que eu, mas talvez não tenham um transtorno. Então, realmente, parece que é um embaralhado de coisas. Sim. E a sua cabeça não sabe o que priorizar. Sim. Isso. Tanto que eu digo, no tratamento, às vezes as pessoas perguntam, eu vou utilizar o medicamento aqui só no dia que eu vou trabalhar. Eu falo, não, eu sugiro que você use todos os dias. Você vai usar, inclusive, para descansar. Porque Caraca. é uma grande queixa de eu não conseguir descansar. E é considerado, inclusive, critério para a gente pesquisar isso no adulto, a dificuldade de relaxar quando não tem nada para fazer. A pessoa vira meio que workaholic. Sem querer. Tipo assim, ela arruma o que fazer, porque ela não pode estar parada olhando pro teto. Ela tem que estar fazendo alguma coisa. Não necessariamente, mas sempre um pensamento correndo, ou múltiplos pensamentos correndo na mente, atrapalhando. Às vezes, pensamentos que não têm um impacto tão importante, tão relevante, múltiplos que dificultam ela relaxar, inclusive para pegar no sono. Então, às vezes, vem com queixa de insônia importante. E a maior causa, penso muita coisa e meu pensamento não para e isso dificulta que eu durmo. Caramba. E aquela questão de, às vezes, a pessoa falar assim, olha, cuidado para você não tomar o psicoestimulante, falando de psicoestimulante agora, de noite, porque pode te dar insônia. A gente sabe que, se você olhar até a bula, dos efeitos colaterais possíveis, não é todo mundo, é a insônia, né? Mas o que você falou faz sentido, não falando de dormir, mas o sentido de que eu como TDAH, eu sinto muita dificuldade de estar no tempo presente. E isso atrapalha até as relações. Por exemplo, eu realmente, assim, eu não tenho mais emprego, eu sou empresário e tudo, e eu meio que penso 24 horas em trabalho. Já tô acostumando com isso. Só que às vezes assim, pô, vai ter um churrasco aqui, chega aqui domingo. Se eu tivesse em casa domingo, eu estaria trabalhando. Mas eu falo, beleza, eu vou lá no churrasco e tal. Chegando no churrasco, eu tenho que me forçar para não ficar entrando no celular e olhando as coisas do trabalho. Então, você acha que o TDAH pode impactar também na dificuldade da pessoa em estar no tempo presente? Com certeza, com certeza. Porque existe no desenvolvimento da pessoa essa priorização, essa tendência a se concentrar no que gosta. Ou, principalmente quando adulto, adolescente, no que causa medo, no que causa preocupação. Buscando uma adrenalina, talvez? Sim. A gente não vai saber até que ponto, por exemplo, você está preocupado com o trabalho, por isso não consegue se concentrar no churrasco, ou você talvez não tenha tanto interesse no churrasco ou esteja empolgado com o trabalho. Entendi. Pode ser inúmeros mecanismos para que isso aconteça. Só que tem uma tendência, claro. Imagina, uma pessoa faz muitas atividades durante o dia. Tem uma tendência a ela priorizar aquelas ou dar preferência para aquelas para as quais ela consegue se concentrar. É natural, né? Qualquer pessoa. Inclusive, isso até aquela queixa da pessoa assim, não, mas todo mundo desconcentra no que não gosta. A pessoa cutucando quem tem TDAH, né? Sim, sim. Até certo ponto, que nem sempre a gente faz só o que gosta, né? Acho que na maioria das vezes, inclusive, não. Com certeza. Mas, e nisso, alguns estímulos, inclusive, são mais fortes que outros e é algo individual. Aqui a gente entra um pouco naquilo que você disse, da tendência, por exemplo, citando o exemplo do distúrbio alimentar à noite. Né? É um estímulo forte que consegue prender minha atenção, mas não é assim para todos.
né? Às vezes eu digo para as pessoas também assim, lembre-se que seus sentidos foram feitos para explorar o mundo, né? Então, naquele momento que o pensamento, que tiver difícil se concentrar em alguma coisa, vamos buscar algum estímulo que seja mais intenso ou que consiga acalmar seus pensamentos ou desviar a sua atenção. Vamos buscar um perfume, um aroma que você goste, que seja mais intenso. Vamos buscar ali um estímulo visual que vá te atrair ali, te chamar a atenção por algum período. Vamos buscar nem que seja uma sessão de massagem. Vamos buscar, não sei, o cobertor de microfibra no ar-condicionado, enfim. Aí a gente entra muito em questões individuais. Até questões individuais e explorando os sentidos, né? Sim, e não só. Quando você fala da questão alimentar, é muito frequente não só a tendência à compulsão, como por alimentos doces, que se fazem muito mais presentes no paladar. Né? Eu nunca li nenhuma pesquisa sobre isso, mas é algo que eu estou te trazendo que eu observo com frequência. Com muita frequência na prática.